E a depressão em quem tem transtorno bipolar é diferente de depressão de outras pessoas que não têm o transtorno. Oi, tudo bem? Meu nome é Marluce, moro aqui no Japão e esse é meu terceiro vídeo sobre transtorno bipolar. É um assunto mais difícil para muitas pessoas que não sabem ainda o que é o transtorno bipolar, mas que querem saber ou querem ajudar pessoas que estão sofrendo com essa doença. E eu gostaria de ter tido lá atrás vídeos como esse para poder me ajudar, para poder me esclarecer sobre coisas que eu ainda não sabia. E eu vou falar um pouco nesse vídeo sobre como é a fase depressiva e como eu faço, o que eu faço os dias que não estamos tão bem. Quem tem transtorno bipolar, os dias que estão na fase de depressão. E a depressão em quem tem transtorno bipolar é diferente de depressão de outras pessoas que não têm o transtorno. E uma das coisas que acontece muito quem tem o transtorno bipolar na depressão não é ficar exatamente deitado na cama, depressivo, sem sair para lugar nenhum. Então, primeiro que eu preciso esclarecer que no transtorno bipolar tem o tipo 1, o tipo 2 e tem também a ciclotimia. No transtorno bipolar, a depressão ela pode chegar de uma forma mais sutil, de uma forma que não vai te deixar de cama, que não vai te deixar sem sair para lugar nenhum, que vai deixar você ali bem abalada em relação a ficar o dia inteiro trancado dentro de casa, por exemplo. Você pode até passar por uma fase assim. Eu escrevi aqui para vocês, para mostrar para vocês, descrever exatamente como é a depressão no transtorno bipolar. Então, é a tristeza intensa e constante, ela mantém ali essa constância na tristeza, falta de energia até para as coisas simples que a gente faz no dia a dia, banho, levantar da cama, escovar os dentes. Então às vezes a gente não tem energia para nada disso. Perda de interesse ou prazer em atividades prazerosas, então coisas que a gente sentia prazer, tem o prazer de fazer, aquilo já não faz mais sentido. Porque ali você não tem vontade para mais nada, de fazer mais nada, mesmo que te dê prazer, que você saiba que te faça bem. Sentimento de inutilidade, culpa excessiva, isso aconteceu muito comigo, tudo isso aconteceu comigo, gente, mas uma das coisas que mais aconteceram comigo nos 2 últimos anos foi uma culpa excessiva, assim, por muitas coisas que havia acontecido na minha vida, alterações no apetite, comer demais, ou não comer nada, comer quase nada. No meu caso foi comer demais, meu apetite abriu muito assim, e principalmente quando eu passei na fase medicamentosa, quando ficou mudando ali alguns medicamentos, e alguns medicamentos abriram muito meu apetite, e eu ainda estava nessa fase depressiva. Então vocês imaginam, né, o quanto aumentou meu apetite, o quanto eu comia e para mim não se satisfazia nunca. Insônia ou excesso de sono. No meu caso era insônia. Eu sempre sofri com insônia. Às vezes passava dias, semanas sem dormir direito, meses sem dormir direito. Então isso me fazia muito mal. Só que ao contrário de outras pessoas que não têm o transtorno bipolar, quem tem o transtorno bipolar e sofre com insônia, fica muito bem no outro dia, assim, fica muito agitado, não tem aquele cansaço excessivo, não aparenta que está com insônia, a pessoa parece que está muito bem, dormiu muito bem à noite, então quem está em volta não vai perceber que a pessoa não dormiu, que está com insônia, que está sofrendo com isso. Dificuldade de concentração, eu cheguei até a pensar uma época que eu tinha alguma outra coisa, déficit de atenção, porque eu sempre tive muita dificuldade de atenção e principalmente de uns anos pra cá, pioraram. Então é uma coisa assim que dificulta o nosso dia, né? O nosso dia a dia, nosso aprendizado, coisas novas que a gente quer aprender, atenção às vezes na conversa de uma pessoa que está conversando com você ali do seu lado, na sua frente, e você não presta atenção, você tá ali ouvindo, de repente sua cabeça tá em outro lugar. Então, eu vejo que isso acontece com muita gente frequentemente, mas no transtorno bipolar isso é ainda mais intenso. E por último, não menos importante, pelo contrário, talvez o mais importante, a gente tem que dar mais atenção, que é pensamentos de morte,
na fase de depressão, no transtorno bipolar, é um pensamento que vem muito intenso, muito forte. E que se a gente não se controla, se a gente não tem ajuda, não é nem se controlar, tá? Porque se eu falo isso, parece que é só se controlar e tá tudo bem. E a pessoa não vai cometer nada contra a vida dela. Não, não é autocontrole, na verdade é ajuda psiquiatra, ajuda medicamentosa, ajuda psicológica, ajuda familiar, ajuda de quem estiver em volta, quem você puder contar. E nem sempre a gente fala essas coisas, né? No meu caso, eu não falei pra ninguém. É a única pessoa, pra não dizer que eu não falei pra ninguém, foi o meu marido, foi o único que eu falei, que eu tava com pensamentos de morte. E claro, pra minha psiquiatra, porque eu já estava em tratamento. E foi uma fase muito difícil, muito complicada, saber ali que eu pensava em uma coisa que não era legal. Eu acredito em Deus, eu faço minhas orações e isso é uma coisa que tem que ficar longe na minha crença dos meus pensamentos, mas era frequente esses pensamentos, então é importante, acima de tudo, você que conhece alguém, ou você, essa pessoa, é importante, acima de tudo, você se ajudar, você que está precisando, ou você que conhece alguém que precise de ajuda, porque quem tem transtorno bipolar, o índice de cometer algo com a sua própria vida é muito alto. A gente tem que tomar muito cuidado. E o que eu fiz para poder me ajudar nessa fase, principalmente foi, como eu disse, a ajuda psiquiátrica ajudou muito, os medicamentos ajudaram muito. Com pequenos passos que eu fui fazendo no dia a dia, foi me ajudando ainda mais. Primeiro que eu falo isso no segundo vídeo, que é o trabalho que eu estava naquele momento não estava me satisfazendo. Coisas que eu faço que me ajudaram muito e ainda me ajudam. Mesmo depois que eu vendi a academia, eu continuei treinando diariamente. Não passei um dia sem treinar, porque eu sabia que isso ia me fazer bem, que isso ia me ajudar. Então, treinar para mim é muito importante, porque eu sabia que eu estava cuidando do meu corpo e principalmente da minha mente. E outra coisa que eu fazia e faço ainda é, depois do treino, um banhozinho gelado. Não importa o frio que esteja, não importa se está calor, se está frio, se está nevando, eu tomo um banho gelado, gente. Só que eu também não fico lá 5 minutos embaixo do banho. Eu fico uns 2 minutinhos, 3 no máximo, e fico ali pulando, dou aqueles saltinhos. E é uma coisa que me ajuda demais, assim, me acorda para começar o dia, ajuda minha musculatura, ajuda a soltar minha musculatura, ajuda a fazer com que eu respire e pense como vai ser meu dia, o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer se alguma coisa aconteça que vai me tirar ali de uma situação de conforto. Então, né, no trabalho, por exemplo, a gente lidar com pessoas, acho que qualquer trabalho que a gente vai, a gente lidar com as pessoas, né, com pessoas superiores a nós, com pessoas que a gente vai ter que conversar, que a gente vai ter que lidar o dia a dia. Então, isso ali eu já começo essa minha rotina no banho, para já ficar bem positivamente durante o dia. Indo ao trabalho também, eu escuto uma música de oração. Geralmente eu gosto de música gospel, então eu coloco. Pode ser uma outra música também, né, que eu goste, mas eu sempre tô ouvindo alguma coisa, eu gosto muito, ou um podcast que vai me ajudar ali em alguma coisa, que eu vou tirar alguma coisa positiva daquilo. Eu não gosto de assistir coisas que não vai me acrescentar em nada, então eu procuro evitar isso. Há alguns anos atrás, eu escutava às vezes coisas de fofoca de artista, eu escutava às vezes casos de pessoas que morreram, de tragédias que aconteceram, e eu não gostava disso quando eu era mais nova, mas né, depois de um tempo a gente começa
a assistir, e aí a gente vai achando aquilo comum, mas com o tempo eu vi que aquilo não estava me fazendo bem, estava me deixando mais nervosa, mais apreensiva, então é uma coisa que eu não gosto de assistir e prefiro passar longe, prefiro colocar coisas assim que vai me deixar mais positiva, vai me deixar bem. E mesmo no trabalho eu procuro pensar em coisas boas, procuro pensar em coisas positivas. Uma coisa que tá me ajudando muito é o YouTube. Eu tô querendo isso aqui já fazem mais de 10 anos, gente. Tem noção de que faz 10 anos que eu tô querendo fazer vídeo pro YouTube, só comecei agora, há um mês. Então é muito tempo que eu adiei esse sonho. Eu sempre ficava, sabe aqueles pedidos de ano novo? Que todo ano eram os mesmos, sempre tava lá. Iniciar YouTube, e nunca eu conseguia, nunca eu fazia. E finalmente esse ano saiu do papel e eu consegui fazer. E aqui tá sendo uma terapia pra mim também. E falando em terapia, tá aí uma outra coisa que ajuda muito. Então, uma das coisas que mais me ajuda no transtorno bipolar, a controlar a minha depressão, a melhorar meu humor, minha hipomania, todas as fases que eu fico, com certeza, sem sombra de dúvidas, é a terapia. Eu indico para todo mundo, até quem não tem transtorno bipolar, porque a terapia me abriu assim um leque de opções, um leque de saídas, de soluções para a vida, para me comunicar melhor com as pessoas, para tentar ficar melhor com as pessoas, para mostrar mais de mim, me conhecer melhor. Antes da terapia eu era uma pessoa diferente, uma pessoa que não gostava de me mostrar muito, assim, no sentido de não me conhecia muito e não mostrava para as pessoas quem eu realmente era, como eu era, o que eu fazia, o que eu gostava de fazer. Eu segurava as minhas emoções, eu segurava os meus sentimentos e mostrava sempre um lado assim mais agitado, um lado mais explosivo às vezes e impaciente. E isso, com a terapia, eu consegui controlar um pouco mais. É óbvio, gente, que eu não tô aqui zen 100%, não estou. Tô longe disso. Tô precisando ainda melhorar muita coisa na minha vida, melhorar a minha pessoa, e eu quero evoluir muito. A gente tá nessa vida para evoluir, veio para essa vida para evoluir, e eu não quero me sentir mal ao passar dos anos e pensar, nossa, eu tô a mesma coisa. Deus me livre que isso não aconteça comigo. Então a terapia é maravilhosa, tá bom? Então façam terapia, e terapia é vida. Outra coisa é a rotina de sono. Eu não tinha uma rotina de sono antes. Eu dormia às vezes às 10, quando eu dormia às 10, tá? É um exemplo. Eu dormia às vezes 11, à meia-noite, 1, 2. Eu já tive trabalhos que eu trabalhava e ia dormir lá para as 3 da manhã, lá para as 4 da manhã, para as 5 da manhã. Então era uma loucura o meu sono. Então não tinha assim uma constância no sono. Então façam isso, arrumem seu sono. Sono é primordial. Para quem tem transtorno bipolar, para quem não tem, mas para quem tem transtorno bipolar, se uma pessoa normal que não tem transtorno bipolar tem que deixar seu sono regular, você imagina uma pessoa que tem transtorno bipolar, ela precisa do sono ali regular urgentemente. Então isso é primordial. Façam isso, arruma um soninho bonitinho, tem o horário certinho de dormir, tem o horário certinho de acordar. Nosso ciclo circadiano tem que estar em dia, tem que estar ali, ó, certinho, pra gente ficar bem. Outra coisa que eu fiz e faço é evitar gatilhos. O que é evitar gatilhos, Marluce? Então, vamos lá. Evitar discussões desnecessárias. Eu, por exemplo, recentemente discordei de uma pessoa ou de outra, a opinião, mas, assim, quantas vezes isso aconteceu comigo, né? De discordar de alguém e me segurar ali para não mostrar que aquilo não é o que eu penso, não é, discordo totalmente. Porém, você pode até mostrar um pouco da sua opinião, falar, eu discordo,
mas tudo bem, respeito a sua opinião. Então é ótimo a gente falar isso. Em situações difíceis, por exemplo, tem alguém ali discutindo, tem alguém ali falando alguma coisa, o que você vai fazer? Evitar a discussão, porque não vai te fazer bem. Você vai discutir pra quê? Por quê? Então hoje em dia eu penso muito assim, eu vou discutir pra quê? Vai me fazer bem? Vai fazer eu ter alguma coisa positiva daquilo ali? Não vai. Então não vale a pena discutir. Então só vale a pena discutir se realmente for alguma coisa mais séria. E mesmo assim, né, a gente tem que pensar ali várias vezes antes de discutir com alguém, porque realmente as minhas últimas discussões não foram nada legais. Um dia eu ainda falo aqui. Porque a gente acaba se exaltando e por mais que a pessoa esteja errada, por mais que a pessoa tá ali fazendo uma coisa que é errada, se você discute ou você aumenta o tom de voz, ou você, enfim, dá umas estribeiras ali, você acaba saindo por errado, você acaba saindo como a doida, a louca. Então é importante a gente se controlar. E agora eu vou falar sobre o que não ajuda na fase da depressão. O que não ajuda a se isolar, deixar de se comunicar com as pessoas, deixar de falar os seus sentimentos, o que você sente. Você pode falar para quem você mais tem ali convivência. Então são coisas assim que não vai ajudar, não me ajudaram e eu acredito que não vai ajudar ninguém. Acho que nem quem não tem transtorno bipolar, né? Você ficar se isolando ali o tempo inteiro não vai fazer com que seus problemas sumam, com que sua depressão desapareça, com que o seu ânimo volte. Então não se isole. A coisa que não ajuda são as redes sociais em excesso. Então use com moderação. Eu também aprendi a usar com mais moderação. Claro que ainda tem dia que a gente acaba mexendo muito mais do que a gente deve. Isso acaba acontecendo uma vez ou outra, mas que não seja uma coisa diária, uma coisa que vai acontecer todos os dias. Você perca ali 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Tem gente que às vezes até muito mais, né? Em redes sociais, porque eu vejo, assim como aconteceu comigo também, eu vejo vidas perfeitas ali e a minha totalmente imperfeita, com o transtorno bipolar, que foi o que aconteceu quando eu tive o diagnóstico. Eu fiquei pensando, eu olhava nas redes sociais, eu pensava, nossa, a vida dessa pessoa é perfeita, a pessoa está bem, a pessoa não tem um transtorno bipolar, não tem uma doença mental, não está sofrendo com depressão, está bem, está passando por várias coisas boas. Aquilo deixa a gente mais depressivo, então não pode. A gente tem que tentar ver, sim, que é óbvio que tem pessoas ali que são felizes, sim, mas tem muita gente ali que mostra o que realmente não é, né? Então eu escrevi uma coisa aqui interessante e eu quero falar exatamente como eu escrevi e vou falar aqui pra vocês. A depressão não é fácil, principalmente em transtorno bipolar, quem tem essa doença. Mas é possível passar por isso, sim. Já vivi várias fases da depressão, são horríveis, deixa a gente para baixo, deixa a gente mal, mas continua aqui. Você não é fraco nem preguiçoso. Está doente e com o apoio certo pode melhorar. Então pense, reflita, e o apoio certo é principalmente uma ajuda psiquiátrica e uma ajuda psicológica. Não esqueça disso. Se você está num dia ruim, só faz o que dá, um passo de cada vez. Então era isso que eu queria falar para vocês. Para animar, não importa o que você tenha, se você tem depressão, se você tem sofre com ansiedade, com síndrome do pânico, conheço pessoas também com várias dessas doenças. Então pense em você, não pense que sua vida acabou. Eu pensei nisso também, passei por isso, estou aqui e eu tenho certeza que você vai passar por essa fase, vai melhorar. Conhece alguém que já passou por isso, fale com essa pessoa, converse com ela, com a ajuda certa ela vai conseguir. Dê o joinha pra mim, não esquece, não custa nada, aperta aí, só um clique, dê um joia, porque se você dá um joinha pra mim, ajuda o YouTube a mostrar que tem interesse esse vídeo e mostra para outras pessoas, e assim eu consigo fazer mais outros vídeos para postar aqui para vocês.
tá bom? Então compartilha com alguém que você conhece, mas principalmente seu like e se inscreva no canal. Beijos!